Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Margarida Rebelo Pinto é uma escritora conhecida pela sua frontalidade e por ir direto aos assuntos e às palavras. Agora, tem no mercado um novo livro, chama-se A Desordem Natural das Coisas. O que é preciso para consertar um coração partido? Tempo, silêncio e um novo amor. A Desordem Natural das Coisas é o meu mais recente romance. Ele conta a história de Mafalda, uma mulher dividida entre um amor já um bocadinho fantasmagórico e a possibilidade de uma nova relação. Ele também fala de uma coisa muito importante na vida, aquilo que eu chamo o tempo paralelo, ou seja, tudo que nós podíamos ter feito se estivéssemos noutro lugar, a outra hora, e tomado outras decisões. É um romance que vai ao fundo do desejo, da paixão e dos medos de cada um. Muito bem-vinda. E pela primeira vez ao Germano Campos Entrevista aqui da RDP Internacional. É um gosto, um prazer ter-te aqui. Este livro tem por subtítulo Ninguém Manda no Tempo nem no Coração. É mais uma flecha ao coração dos teus mais de 1 milhão de leitores? Eu espero que sim. Eu espero que o livro chegue mesmo ao coração das pessoas, não é? Porque eu escrevo com o coração. Os meus amigos chamam-me Dr. Love, que é um nome que eu acho sensacional. E escrevo mesmo com o coração e, portanto, o meu objetivo é chegar mesmo ao coração das pessoas, porque à cabeça chega muita coisa, não é? Chegam as notícias, chegam outras coisas, não é? Mas o coração é mesmo uma parte muito importante do ser humano. E o tempo tem sido para mim, nos últimos anos, digamos assim, a realidade mais difícil de entender. Por quê? Porque eu acho que cada vez mais acredito que o tempo é cíclico e não é linear e portanto as coisas repetem-se e eu acho que o tempo está cá sempre, nós é que passamos por ele, não é o tempo que passa. E depois ninguém manda no tempo, porque nunca sabemos o que é que vai acontecer, e ninguém manda no coração, porque podemos desenhar a nossa vida à régua e esquadra e depois de repente cai-nos um raio em cima, apaixonamos por uma pessoa, pela pessoa certa no tempo errado, ou pela ou pessoa... vice-versa. Exatamente, ou pela pessoa errada no tempo certo e com isto as coisas mais importantes acontecem. É verdade ou não que a história repete-se e tu projetas-te como talvez a mulher ideal que gostarias de ter sido ou que gostarias de ser nas tuas personagens femininas? Por acaso eu acho que sou uma mulher bastante ideal. acho que não preciso de projeção. Tive um grande role model e portanto que é a minha mãe e portanto acho que sou uma mulher bastante ideal. Esta mulher deste livro, esta Mafalda, é uma mulher dos nossos dias, é uma mulher que teve 2 relações que não funcionaram e que está numa travessia do deserto, não é? Ela já diz que é uma Tuareg emocional, porque passa bastante tempo sozinha até conseguir curar uma história de amor mal resolvida, que é um mal que afeta aí 95% da população, imagino eu, não tenho estatísticas, mas a minha intuição diz-me que é muita gente, e que está aqui num processo de travessia, e portanto eu acho que mais uma vez eu tentei fazer um retrato daquilo que se passa nos nossos tempos, desta vez mais centrado na minha geração. Noutros romances eu vou um bocadinho mais atrás, eu sou uma apaixonada pelo Estado Novo. Também começaste há quantos anos? Há 20? Há 20, comecei há 20 anos, este ano. Tinha 30, agora 30, tenho 50, exatamente. Não tem nada a ver. Portanto, eu fui sempre retratando a minha geração. E não são travessias no deserto? Então, não. Sim, de algumas personagens são, do meu trabalho não, o meu trabalho não tem, é uma travessia, mas acaba por ser uma travessia muito acompanhada e muito feliz, porque eu chego sempre muito pouco ao destino. O trabalho em si é árido, porque requer muita solidão e eu não sou nada solitária, sou uma pessoa muito sociável e muito comunicativa, agora sou uma pessoa muito afetuosa, mas depois o resultado final, sim, aquela sensação de que pronto, já consegui escrever mais uma história que pode chegar às pessoas e que pode pôr as pessoas a pensar e a arrumar um bocadinho a cabeça e o coração, pronto, isso é uma grande sensação. E é verdade que o escritor, quando está a criar, quer-se isolar na tal bolha de que toda a gente fala? Não quer, ele tem que se isolar, porque se ele não se isolar não vai conseguir escrever, não há outra forma de escrever. Mas não pode ser livros. Uma pessoa normal? Não, como eu costumo dizer aos meus amigos, é preciso ser um bocado doida para estar fechada em casa. Dias, não são horas, são dias, semanas, meses. São meses
que depois acabam por se tornar anos, não é? Neste momento são 20 anos. E às vezes, quando os dias são bons e eu estou lá no túnel e consigo sentir o pulso às minhas personagens e a história anda para a frente e eu olho para o manuscrito e vejo que produzi mais 5 ou 6 ou 8 páginas, é uma sensação muito boa. Os dias em que não me sai uma linha, que acontece muitas vezes, é um desespero, não é? Eu sinto-me completamente enjaulada, mas não se pode largar, quer dizer, se eu não tiver ao computador as coisas também não saem. Mas é o pânico ou da página em branco ou do ecrã sem nada? Não há pânico, há um compasso de espera, porque eu já sei que se vai resolver. Quando é que chega essa inspiração? Há um timing? Sempre de manhã, muito cedo, sempre de manhã. Os passarinhos? Sim, às vezes antes dos passarinhos, às vezes na madrugada. Antes das galinhas sim, não tenho galinhas no meu jardim, mas sim. Não, mas tenho um quartel que não é longe e tem o toque da alvorada e é muitas vezes antes do toque da alvorada. Depois quando ouço o toque da alvorada penso assim, bem, aquela rapaziada que está ali a acordar agora tem uma vida difícil, vão fazer muito exercício físico, mas eu já acordei antes deles. Qual é que é mais difícil? É o exercício físico ou o mental? O mental é muito mais difícil, porque o físico nós fazemos quando queremos e a cabeça nunca conseguimos desligar. E o filho, por exemplo, há aquela história também que já contaste uma vez, que ele achava que tu mandavas no mundo, hoje vou matar aquele personagem, amanhã vou deixar viver aquele. O terceiro então logo se vê. Não, quando ele era pequenino, não era bem que ele achasse que eu mandava no mundo, eu acho que ele, desde muito cedo, como não me podia interromper, aos 5, 6, 8 anos, eu dizia, não podes interromper porque eu estou a trabalhar, e ele via-me em frente a um computador, ele rapidamente, ele é muito inteligente, rapidamente percebeu que aquilo era um universo paralelo, então, a partir dos 9, 10 anos, quando eu dizia, vou matar este ou o outro, afinal já não se vai casar com esta, vai se casar com aquela, ou vai viver para outra cidade, ele olhava para mim com ar complacente e dizia, oh mãe, como quem diz, não são verdadeiros, a mãe está lá no seu mundo. O escritor vive mesmo num universo paralelo, não há nada a fazer. O que é que ele achava nesse período da meninice infância e o início da idade adolescente? O que tu fazias? Eu acho que ele cresceu com isso, ele achou natural, ele nunca teve outra mãe, sempre viu a mãe sentada em frente a um computador, numa secretária em casa a escrever, portanto, não sei, talvez ele pense que o mundo funciona assim, mas ele também é artista, é músico, portanto, eu acho que os artistas se entendem sempre muito bem. Por isso não fiquei nada. Eu acho que ele cresceu com essa realidade. E hoje em dia é muito bom, porque ele já tem 24 anos e conversamos muito. Ele é um grande leitor. Quando é que ele leu o teu primeiro romance? Presumindo que isso tenha acontecido. Eu acho que ele não leu nenhum romance. Não sei se ele leu algum romance meu, não? Mas muitas crónicas lê. Até porque eu escrevia muitas crónicas para ele quando ele era pequenino e ele agora gosta das ler. Exclusivamente para ele? Sim, eu tenho muitas crónicas escritas. Não publicadas? Não, publicadas, sim. Eu tenho quase toda a minha obra publicada. Tirando um livro que nunca publiquei, que está escrito, nunca publiquei. Editei, fiz 2 exemplares. Espero que não seja mas póstumo. não, esse nunca será publicado, nem póstumo, nem ser póstumo. Porque foi um presente, não vale a pena. Foi um presente que eu dei e, portanto, nunca... A alguém. Mas as minhas crónicas, que eu estou na imprensa, até parece mal dizer tantos anos, mas estou na imprensa há 32 anos, desde o início do Independente, as minhas crónicas muitas vezes são presentes para pessoas, são para amigos, para amigas, para o meu pai, que está com uma doença crónica e que é um homem encantador. Pronto, estou na imprensa há muitos anos e, portanto, gosto muito de dar presentes em forma de crónicas. Eu escrevo para dar. Há pessoas que escrevem para tirar, não é? Não é o meu caso. Eu escrevo para dar. Ou pelo menos tirar alguma parte da realidade que... Não, ou para tirar coisas às outras pessoas que escrevem para criticar ou denegrir as outras pessoas. Não é o meu caso. Isso é o que há mais hoje aí nos Facebooks e noutras redes sociais. Sim. Tu dás-te bem com isso ou não? Não ligo nenhuma, tenho uma grande carapaça. O Miguel Sousa Tavares diz que eu tenho as maiores costas de Portugal. Tenho uma grande carapaça, não ligo. Se as críticas forem construtivas, sou muito humilde e ouço-as com muita atenção e muitas são muito úteis. Se as críticas forem destrutivas, não. Mas é verdade ou não que quando, por exemplo, sei lá, que tem 20 anos... Tem 20 anos. Começou a ser muito publicitado, muito procurado, muito comprado... Uma parte do intelecto português caiu sobre as tuas costas. Caiu porque eu estava a fazer uma coisa nova e os portugueses são muito avessos a coisas novas e diferentes. Então temos um tempo antes e um tempo depois da Margarida?
temos um tempo antes e depois do sei lá. Mas isso marcou, sem dúvida, não é? Sem dúvida, marcou uma fronteira e tornou e massificou o gosto pela literatura. Isso sem dúvida nenhuma. E depois a seguir foi Não Há Coincidências e O Alma de Pássaro e depois nunca mais parou. Isso sim. Não sei se haverá uma literatura antes ou depois de Margarida. Neste momento, a minha obra, porque entretanto a minha obra evoluiu muito, não é? Eu fiz 2 romances históricos, fiz sagas familiares, como já disse no início, eu sou completamente fascinada pelo Estado Novo, já andei ali à volta de figuras como o Salazar e como a Amália, eu gosto mesmo daquela época. O meu pai parecia quando era novo, parecia daqueles homens do Mad Men, da série do Mad Men, era muito alto, muito bonito, com os óculos de massa, trabalhava numa multinacional, tinha uma pasta Só e um fato ser escuro. uma agência de publicidade, não é? Por acaso não era. Por acaso era a Arranque Xerox, não era uma agência de publicidade. Era a Arranque Xerox, mas o escritório dele na Arranque Xerox era igual aos escritórios do John Draper no Mad Men, e portanto não sei porquê, mas é uma época que para mim é muito nostálgica. Eu ainda nasci no Estado Novo, não é? Eu nasci em 65, não me lembro muito bem, mas lembro-me de ver o meu pai em frente à televisão a ver as eleições no tempo do Marcelo Caetano e dizer: eu não voto porque isto não é uma democracia. Nós fomos educados numa base de integridade e de independência absolutamente incorruptíveis, eu e os meus 3 irmãos, graças a Deus, e portanto... E isso teve influência mais tarde muita influência. Na Margarida escritora? Sim, não sei se na Margarida escritora, mas na Margarida enquanto personalidade, ou seja, nesses tempos mais tumultuosos em que as pessoas criticavam, sei lá, e diziam que aquilo era light, diziam que era light, eu respondia: pois é light, porque eu vou ao ginásio 4 vezes por semana, peso 52 quilos. Eu brincava com isso, mas se havia críticas muito ferozes, só que eu considerava mesmo muito maldosas é a palavra, maldosas e injustificadas, eu virava mais pessoas e portanto... Isso chama-se dor de cotovelo? Não sei o que é que se chama, não. Cada um tem os seus problemas. Esse problema não é meu. A inveja é um país que eu nunca visitei, portanto eu nem sei o que é. Mas vives nele? Não, está bem, sim, o Camões já dizia, posso viver, mas eu nunca visitei. Não, nós temos dificuldade em reconhecer nos outros os defeitos que não temos, não é? Portanto, eu tenho dificuldade em perceber um mentiroso. Agora, para mim já é fácil. Há uma pessoa sonsa, defeitos que eu não tenho, ou características, pronto, não vamos julgar que eu tenho alguma dificuldade em reconhecer nas outras pessoas. Mas nessa fase eu era frontal, ou seja, se as pessoas me criticavam, eu respondia. Eu respondia, porque acho que uma pessoa tem que responder quando é injustamente criticada ou até mesmo atacada, porque, como eu disse outro dia numa entrevista à Fátima Lopes, parecia que era um crime eu ter sucesso e vender livros. Não, daí a inveja. Pronto. É tão simples quanto a fórmula é esta. E depois, claro que eu acho engraçado, porque diziam que eu era um fenómeno e que eu era um furacão e ia passar, e eu neste momento tenho uma obra sólida com 17 romances e vou escrever até ao fim da vida, portanto, considerando que estou nos 50, hei de escrever mais 20 romances, ou 30 romances no mínimo, se tudo correr bem. Mas enfim, depois as coisas acalmaram, passaram 20 anos e, portanto, quem é que dizia aquele clichê muito piroso, mas muito interessante, que é o tempo é esse grande escultor? Não sei de quem é essa frase. Não sei, mas o tempo é esse grande escultor. Mas é verdadeiro. E é verdadeiro. E o que faz uma obra, e o que faz um escritor é o tempo. E o trabalho, não é um livro. Se tu voltares a ler ou a reler o sei lá, o que é que encontras? É sensacional, é divertidíssimo, gosto imenso. É como ver uma comédia romântica. Reliu reliu há pouco tempo para fazer uma nova edição, sei lá, já teve 7 capas diferentes, ou 8, não sei se são 7 ou 8, sei lá. E teve um filme. Tem um filme, continua a vender, é um livro que continua a vender, é muito engraçado. E é um livro que tem muita ingenuidade, tem aquela leveza e aquela ingenuidade do primeiro livro. O primeiro livro é um bocado como o primeiro amor, nós não temos nada a perder. Eu não tive medo de nada quando escrevi o sei lá, nem sequer me apercebi na altura. Nem a linguagem? Não, porque eu não me apercebi que eu estava de facto à frente do meu tempo. Quando eu começo um livro, que é publicado em 1999, a dizer o que mais me chateia quando se perde a ponta, isto é 99, e tenho 2 amigas a falar abertamente de sexo, isto é 99 em Portugal, e claro que ia provocar um tsunami, mas eu não tinha ideia. Curiosamente, quando eu acabei o livro,
e já tinha um livro em prova, começou a dar o Sexo e a Cidade, no Canal 2. E eu pensei assim, bem, eu não sou a única, não é? Há mais mulheres no mundo a pensar Mas como estamos a falar da América olhar. e de uma América puritana, atenção. E a América é muito mais puritana do que a Europa. As pessoas têm uma ideia de que a América é um país muito moderno. Não é nada. A América é muito, muito, muito puritana. Estamos a falar dos canais de sinal aberto, porque os canais por cabo são um pouco mais ousados, não é? Pronto, e atenção que aquilo passa-se em Nova Iorque, e Nova Iorque, São Francisco, e depois há duas Américas, não é? Há a América da Costa e a América do Interior. Rural. São universos completamente diferentes. E fiquei contente com isso, e depois achei muito interessante, porque depois tinha a Ellen Felding a fazer o mesmo em Inglaterra, e depois tinha mais uma ou duas miúdas em Paris também, nas grandes capitais, as coisas mexiam. Então não te sentiste sozinha? Mas eu não me sinto sozinha como escritora, porque eu converso muito com os meus pares, gosto de saber o que é que eles andam a fazer. O meu grande companheiro de escrita é o Pedro Paixão. Esse é que é o grande companheiro de escrita. Todas as semanas falamos ao telefone, enviamos textos um ao outro, oferecemos Mas para quê? Para a aprovação prévia? Não é para a aprovação, não anda à procura és muito provocador, não é um espírito de aprovação, é mesmo um espírito de partilha e de comunhão, e é muito engraçado porque... Toma lá os meus textos, manda para cá os teus. Às vezes eu escrevo textos, às vezes textos até que não publico, escrevo textos ao Pedro Paixão e ele faz a resposta a esses textos. Literária, faz-me uma resposta literária, é interessantíssima, ou seja, faz o outro lado da história. Eu sou apaixonada pelo género epistolar, adoro cartas de amor, adoro lê-las, adoro escrevê-las, quase todos os meus livros têm uma ou duas cartas de amor. Que não são Tenho ridículas. 2 livros que não são ridículas, espero eu. Tenho 2 livros que são uma carta de amor do princípio ao fim da mesma pessoa. Tenho mais 2 ou 3 livros que são cartas entre amigas. Neste último romance, A Desordem Natural das Coisas, começa como uma carta de amor e depois acaba com outra carta de amor. Assim, começa em jeito de carta de amor. É uma narrativa que começa com um tom epistolar, mas não é bem uma carta. E depois acaba mesmo com uma carta. O Não Há Coincidências, que foi talvez o meu maior best-seller, acaba com uma carta de amor que foi replicada até a exaustão, numa altura em que a internet, no início da internet, e gosto muito de minificções. Fiz minificções no JN durante 10 anos e agora estou há 10 anos no site da Flash, que foi a primeira revista cor-de-rosa que ficou online, e é muito engraçado porque é uma revista, é um site online que é muito agressivo no seu estilo, mas depois tem lá uma ilha e eu estou lá nessa ilha onde escrevo histórias suaves e adoro escrever minificções, pego numa frase qualquer e a partir dali começo a imaginar uma história. Por exemplo, hoje de manhã lembrei-me de uma frase que é: se o tempo curasse tudo, os relógios vendiam-se nas farmácias, não é? Por exemplo, e eu a partir daqui posso começar uma história. O que é mais difícil? É começar ou terminar? Nas crónicas não é nada difícil, é fácil começar e terminar. Mas as crónicas são os exercícios de escala do pianista, não é? Aquilo é para eu treinar, as crónicas são para eu treinar, são tubo de ensaio. É para dar o salto? Pronto, são tubos de ensaio mesmo. O mais difícil é começar. E cada vez mais difícil, porque nos primeiros 7 romances eu nem pensava, ia por ali fora. Porque são todos iguais uns aos outros? Há o medo da cópia? Claro que há. Claro, não é o medo da cópia, é o medo da repetição. Pois, o medo da repetição. Sim, porque o escritor... não é do plágio, é da nossa própria cópia. Não, porque cada escritor tem um tema de vida. Raros escritores conseguem sair do seu tema de vida e os que conseguem são absolutamente geniais, não é? O Saramago consegue escrever sobre muitas coisas diferentes. Por exemplo, o Lobo Antunes está sempre ali no seu mundo. Mas o Lobo Antunes é um escritor toupeira, não é? Eu também sou um bocado toupeira. Estou para aqui a falar e gosto muito da obra dele, gosto muito da maneira como ele escreve e é um dos escritores que me ensinou muitas coisas, mas, por exemplo, o Murakami, que é um grande escritor, também é muito... está na sua entropia. O Javier Marias, que é um escritor absolutamente, eu acho que talvez seja o escritor vivo mais intenso e mais rico para mim neste momento. É o Javier Marias, também é completamente entrópico. Portanto, o tema de vida dos escritores
ali aquele tema que acompanha, no meu caso eu acho que é o mito da Penélope. Há sempre uma mulher a tentar esquecer um homem, ou à espera de um homem, ou as duas coisas. E isto, ela está sempre em todos os meus livros. Seja a Inês de Castro, que está à espera do Dom Pedro, quando eu escrevi a minha querida Inês, porque ela foi morta a dia 7 de janeiro de 1355, eu imaginei 7 dias, e ela está todos os dias à espera que ele volte, e há uma noite em que ele volta. Eu não sei se foi assim, claro que não foi assim, porque eu, se eu fosse historiadora, tinha que respeitar tudo. Enquanto escritora, tenho que aproveitar toda a informação que a pesquisa me dá. Aproveito toda a informação que a pesquisa me dá, e é apaixonante fazer pesquisa. Adorei fazer pesquisa para a Inês de Castro e para a Soror Mariana Alcoforado, mas depois ela, de facto, está à espera dele. E são 7 capítulos, todos já pensados numa estrutura de contenção de tempo e espaço para um dia uma possível adaptação ao cinema ou a uma série, e ela está à espera dele. Portanto, até a Inês de Castro eu pus à espera do Dom Pedro. A Soror Mariana Alcoforado, também me interessei por ela porque ela estava à espera do Noel de Chamilly, que disse que voltava para a vir buscar, e era um homem de Estado, estava ao serviço de Luís XIV e, portanto, tinha mais que fazer. Teve a sua paixão fugaz com uma tórrida portuguesa, freira sem vocação, e, portanto, voltou à vida dele. E é impressionante como as cartas da Soror Mariana Alcoforado foram importantes para a gênese do romantismo está naquelas cartas. Que, aliás, é um movimento que prejudicou imensas mulheres, porque reduziu as mulheres, pôs as mulheres num canto, pô-las a morrer tuberculosas, não é? Criou a Luizinha Dessa de Queiroz, não é? Do Primo Basílio, coitada da Luizinha, que morre infeliz. Mas era um exagero mesmo. Sim, mas não é? Mas também com todos os suicídios que houve depois do jovem Werner, não é? Quer dizer, é tudo um disparate. O romantismo é um grande disparate, é um delírio. O romantismo é o delírio da paixão levada ao limite. Então os teus livros são o que se não românticos? Eu estou a tentar que sejam menos românticos. São românticos, mas é como eu costumo dizer, um pé na cama, outro no chão. Tento que sejam... há uma fase do amor que é inevitavelmente romântica. Ter os 2 pés dentro da cama, não é? Sim. Há várias hipóteses. Com a imaginação não tem limites. Exatamente, vários cenários, várias coreografias. Isto é como no balé. Mas a ideia... O amor romântico e as paixões assolapadas são espetaculares para os artistas, mas péssimas para a vida, porque os músicos escrevem as canções mais bonitas, não é? Os pintores pintam as mulheres mais belas. Basta olhar para a obra do Monet, olhar para a obra do Modigliani, quer dizer, aquilo é uma loucura, aquelas mulheres são lindas. E os escritores escrevem coisas inacreditáveis, não é? Como a Madame Bovary, não é? E depois aquilo não serve para nada. E depois aquilo no dia-a-dia não serve para nada, porque o que interessa é a construção amorosa e um amor real e realista, com bases sólidas. Mas tem sido uma aventura interessante esta minha relação com o romantismo, porque eu sempre adorei o Camilo e sempre adorei o Essa. E o Essa não é nada romântico. O Essa odiava o romantismo, dizia que aquilo era um atraso de vida, e ele considerava que o romantismo era um atraso de vida. E, portanto, aquela zanga que ele tinha com o Camilo, claro que tinha a ver com uma guerra de egos, obviamente, mas também tinha a ver com aquela visão fria, analítica, sarcástica e até bastante cínica que o Essa tinha da realidade, e que era completamente diferente do Camilo. E basta ver o que é que foi a vida do Camilo. É uma tragédia grega, não é? Quer dizer, até morre cego, quer dizer, aquilo é tudo caos, não é? Não podia ser pior. Não podia ser pior. Não podia ser pior. E depois conseguiu apaixonar-se por aquela senhora que nós vemos nas fotografias, que era... Perdoem-me a sinceridade, mas era medonha, a senhora parecia um bode, quer dizer, era muito feia, de certeza que havia raparigas bonitas. Mas, o amor é cego. O amor é cego, como diz o Vinícius de Moraes, fazendo uma aliteração do seu próprio ditado, quem feio ama, bonito lhe carece, não é?
que eu acho muita graça. Mas há aqui sempre... os portugueses são profundamente românticos, são irremediavelmente românticos. O português gosta de sofrer, o português é o super tadinho. O homem que ou gosta, a mulher? Todos, os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os novos, todos. Está no nosso ADN? Eu acho que sim, eu acho que está no nosso ADN uma tendência para o sofrimento amoroso. Neste livro há uma coisa curiosa que é, eu criei um tempo paralelo, porque eu tenho esta relação difícil com o tempo e eu queria fazer o presente, o passado, o presente e o futuro, porque eu ando sempre à procura de estruturas diferentes para encaixar a história, porque para mim é um desafio, enquanto escritora, criar novas estruturas narrativas. Por um lado é um grande desafio e por outro lado é uma defesa, não é bem uma defesa, é uma ferramenta. As diferentes estruturas funcionam como ferramentas de construção narrativa. E depois cheguei ali ao presente e ao futuro e pensei, o que é que vai acontecer a estas personagens? E ainda não sei. E então criei um tempo paralelo e foi, de facto, a parte mais interessante e a parte que as pessoas mais gostam do livro. As pessoas dizem que ao fim de 50 páginas sentem que estão a cair de um precipício e eu fico contente. Já houve 2 pessoas que me disseram isto sem se conhecerem. Pareciam que uma disse que estava a cair aos trambolhões e a outra disse que se estava a tirar de um precipício. E isso, como escritora, é muito interessante depois ouvir a reação das pessoas. Acaba por atingir os objetivos. Em que sentido? Não, no sentido das pessoas perceberem aquilo que o escritor está a querer transmitir. Sim, aquilo é mesmo uma partida narrativa, foi um exercício narrativo que eu fiz, pensei assim, vou criar aqui um tempo paralelo e vamos ver até onde é que isto vai esticar. E qual é a relação com os seus leitores? É ótima, é do mais afetuoso, do mais carinhoso. Olha, este fim de semana fui ao Porto fazer a apresentação da Desordem Natural das Coisas. Veio ter comigo uma miúda que é da Guarda, chama-se Diana, é professora do ensino especial, muito bonita. Trazia 3 sacos de supermercado, daqueles das compras grandes, porque agora já não se usam sacos de plástico, com a minha obra completa para autografar. Tinha um caderno, tinha um dossiê com micas e com frases separadas, livre a livre, das frases que eram mais importantes para ela. Tem uma conta no Instagram que se chama Margarida Rebelo Pinto Insta, que publica as minhas frases todos os dias. Sabe de cor imensas frases dos meus livros e lá estava ela, levantaram-se às 6 da manhã, veio com os pais, muito simpáticos, lá estava ela e eu convidei-a para estar ao meu lado a falar da minha obra, porque eu disse-lhe, olha, conheces melhor a minha obra do que muitos jornalistas, não é? Pronto, achei graça. E estas Dianas, eu tenho muitas Dianas, não é? Tenho miúdas que cresceram com os meus livros. Tenho uma miúda que, quando a mãe ficou à espera de bebê, ela tinha, da irmã mais nova, ela disse tem que se chamar Margarida por causa da Margarida. Eu tenho uma relação... E chamou-se? Chamou-se, sim. Margarida agora já tem 10 anos. A Margaridinha pequenina já tem 10 anos. Vai-me sempre ver à Feira do Livro. Eu tenho uma relação super afetuosa com os meus leitores. É muito interessante, porque eu nunca pensei ter isto. Não? Eu sou uma pessoa bastante afetuosa. Aliás, eu relaciono-me afetivamente com o mundo, quer dizer, a minha forma de relacionar com o mundo é afetivamente, e depois posso chega-me centenas de milhares de pessoas que nunca conheci, nem provavelmente não vou conhecer. Com as redes sociais tem esta vantagem. Se as pessoas estão numa cidade próxima, aproxima muito. E às vezes as pessoas nem acreditam que sou eu que respondo, mas sou mesmo eu que respondo. Sim, não há uma secretária, nem há Não há uma secretária, nem uma assistente, não há. Às vezes há uns cavalheiros que fazem assim uns avanços pessoais e esses... Porquê? Porque acham o coração está desocupado, é isso? Todas as pessoas querem companhia e querem apaixonar-se e querem encanto e querem... Então, todas as pessoas querem mostrar um conto de fadas na vida. O homem português que gosta de sofrer está à espera de quê? Eu acho que está à espera, o homem português está à espera de sofrer, está à espera que a vida resolva as coisas por ele, vai empurrando com a barriga, como se diz no Brasil. Ou está sempre à espera que uma mãezinha resolva. A mulher latina é super protetora e se enfraquece a rapaziada, não é? Não vão à tropa, Não há homens destes em Israel, não podem, vão todos para o exército. O filho mais velho de uma família israelita, que são famílias numerosas, o filho mais velho invariavelmente vai para o exército, não tem outro caminho. Pronto, são culturas completamente diferentes. Nós não vivemos a Segunda Guerra cá, não nos destruíram o país, não tivemos a oportunidade de nos reconstruir. E a paz podre
também faz um bocadinho parte desta maneira de ser do português, não é? Como diz um amigo meu que vive metade do tempo fora, que é um grande colecionador, o Francisco Capelo, diz: uma pessoa chega ao aeroporto e começa logo a esbracejar no pastel de nata. Fica tudo muito denso. Eu gosto muito desta imagem. Portugal é um país maravilhoso, cheio de pessoas maravilhosas, lindo de morrer, de leste a leste, de norte a sul, cheio de pessoas com ótima cabeça. Nós encontramos pessoas cultas e inteligentes nas aldeias mais recônditas, mas há uma certa falta, eu acho que há uma certa falta de fibra, há falta otimismo. Autoestima? Falta autoestima e falta otimismo. Eu acho que falta otimismo. De vez em quando nós temos, por exemplo, tivemos com a Expo 98, um ano antes do lançamento do livro, tivemos agora em 2016 a nossa grande alegria com a seleção que ganhou. Ou seja, há períodos... Há momentos, há picos, não é? Há picos de grande alegria. Mas depois caímos na nostalgia outra vez. É muito esquizofrénico, não é? É esquizofrénico, porque em certas coisas somos mesmo os maiores, não é? Quer dizer, nós somos os maiores, porque o Ronaldo é o maior, o Jorge Jesus é o maior, o Cisa Vieira é o maior, a Paula Rega é a maior, somos extraordinários lá fora. Mas depois, no dia-a-dia, estamos sempre naquela morrinha, vivemos muito na morrinha. Eu sou muito anti-morrinha, eu sou muito de fazer e de acontecer e de andar para a frente e de combater o pastel de nata. Então, embora eu adoro pastéis de nata. Não és muito portuguesa? Não serei muito portuguesa nesse sentido. Na frontalidade e naquela coisa, naquele meu otimismo absolutamente inabalável. Eu tenho mesmo um otimismo inabalável. E tu dizes o que pensas? Digo o que penso e tenho alguns filtros com algumas pessoas, ou por serem mais velhas, ou por achar que não vale a pena confrontar, e não sou nada de guerras, mas digo o que penso. Quer dizer, entre perder um amigo ou deixar de dizer o que penso, eu digo sempre o que penso. Ou arranjar um conflito, e é-me indiferente se é o primeiro-ministro ou se é o homeless que me pede 2 euros quando eu estou a arrumar o parque, o carro na rua. Já foste ao Palácio de Belém às estruturas literárias do Presidente da República? Então, não fui por acaso. Então o que é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa está à espera? O professor Marcelo Rebelo de Sousa lê todos os meus livros e manda-me sempre um cartãozinho a agradecer e com um comentário que eu percebo que ele leu o livro. Quer dizer, não é só agradecer o livro, com um comentário que tem conteúdo relacionado com o livro. Qual foi assim a coisa mais engraçada, mais curiosa que ele já escreveu? Eu acho que na Inês de Castro ele disse-me uma coisa qualquer do tipo: uma mulher ainda é uma mulher do nosso tempo. A Inês de Castro ainda é uma mulher do nosso tempo. Tenho ideia que foi isso. Tenho ideia, porque a Inês de Castro é um livro muito importante na minha obra. Embora, claro, o livro mais importante é sempre o último que nós fizemos, mas há aqui três. O mais recente. O mais recente, mas há aqui, eu acho que com 17 romances, não é? E 27 livros, eu acho que há aqui 3 linhas, que é, não sei se há 3, se há 4, porque há o urbano contemporâneo, que é o Sei Lá, o Não Há Coincidências, o Alma de Pássaro. Depois há os históricos, que é a Inês de Castro e a Soror Mariana Alcoforado. Depois há as cartas de amor, quer só com uma voz ou com várias vozes, que é o Diário do Tosé, Eu Digo Te Esqueci, A Minha Casa é o Teu Coração, o Vem Voar Comigo. E depois há as sagas familiares, aquilo que eu gosto de chamar assim um romance vintage, que é o Português Suave e o Antes que Seja Tarde, que é um livro que eu gosto imenso, saiu em 2017, que é um livro que fala de uma coisa, de um tema que é pouco falado. É engraçado porque é muito falado na cultura popular, por exemplo, nos fados, que é o tema das amantes, mas não é muito explorado na literatura portuguesa. Por exemplo, o incesto aos filhos ilegítimos é muito mais explorado na literatura portuguesa do que as relações adultas. E o Antes que Seja Tarde tem aquele encanto de uma personagem de uma época do Estado Novo e atravessa 3 gerações. Só lembrar o que ele fala do Carlos Ramos, Não Venhas Tarde. Não Venhas Tarde, exatamente. Eu estava a pensar nesse fado, não é? Que é dos meus preferidos. O Não Venhas Tarde e o fado da Sina. O Não Venhas Tarde, diz-me tu com carinho, e eu venho sempre mais tarde, e depois, como é que é? Porque tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, e eu só faço o que ela quer. Por ironia, como é que ele diz? Não sei o quê, um dia chega a casa e pode ser tarde demais.
É verdade, é verdade. Esta coisa do consentimento de uma terceira figura ou de um terceiro elemento numa relação conjugal é uma coisa que transcende o meu entendimento, mas cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Mas exatamente por causa disso. Isto foi porque eu estava no Rio de Janeiro e encontrei um livro de uma autora americana, que agora não me lembro o nome, que era uma antologia das amantes, de todas as amantes da história. E é um calhamaço com 650 páginas e estavam lá todas as amantes. E eu disse, pronto, vou escrever sobre este tema. E então criei uma família e imaginei uma história em que as 3 gerações, as 3 mulheres dessas 3 gerações, portanto a avó, a mãe e a filha, acabam todas na situação de amante. Foi um trabalho interessantíssimo. Eu voltei outra vez ao Estado Novo. São as outras? São as outras. E ao mesmo tempo tive imensa sorte, porque o Paul Auster diz que as histórias é que vão ter connosco e que nós estamos numa livraria e há um livro que magicamente vem ter connosco, que é um livro que nos está a chamar, e eu adoro esta teoria do Paul Auster. Uma vez estava no LX Factory e encontro Pacheco Pereira e digo-lhe assim, olha, eu agora estou aqui a pensar fazer um romance sobre uma amante, uma senhora amante do Estado Novo, e o Pacheco Pereira diz assim, venha cá que eu vou-lhe oferecer um livro da minha coleção, que acho que se chamava Os Meus Amores. Acho que a coleção se chama Os Meus Amores e eram umas cartas de amor, de uma tal Lourdinhas com Alfredo, e eu aproveitei a Lourdinhas e o Alfredo e tive imensa sorte. Pronto, depois agradeci ao Pacheco Pereira, porque eu disse, olha, nem imagina, mas eu acabei por aproveitar a sua Lourdinhas e o seu Alfredo. A Lourdinhas diz frases, apanhei uma carrada de nervos, diz o menino, como é que ele diz, ganhou uma hepatite em vez de hepatite, diz vai de cada um, diz imensas, a Lourdinhas foi uma construção fabulosa, diverti-me imenso a fazer Lourdinhas. Esse é do Antes que Seja Tarde, que saiu em 2017. Aqui a Desordem Natural das Coisas, já é assim o urbano contemporâneo misturado com o género epistolar. Portanto, já ando aqui com várias laranjas no ar, assim como malabarista, já estou assim, aqui já são 3 laranjas. Apesar do teu grande sucesso e de venderes milhares e milhares e milhares de livros, não fazes parte do Plano Nacional de Leitura? Não, acho que não. Porque? Tenho 2 livros infantis. Não sei. Nunca corri, eu não corro atrás de lobbies, nem de pessoas, nem peço nada a ninguém. Há lobbies no... Há lobbies em todo lado, há lobbies em todos. Há lobbies em todos os mercados. Eu tenho 2 peças de teatro escritas, uma há mais de 10 anos, as 2 há mais de 10 anos, aliás há mais de 15 anos, e não as consigo pôr no mercado, porque há lobbies em todo lado. Há lobbies no meio artístico, no meio cultural, no meio económico, no meio financeiro, há lobbies em todo lado. Deve haver companhias de malta nova que quer mostrar aquilo que vale e que não sabe disso. Há 2 peças de teatro disponíveis para serem representadas. Há 2 peças de teatro. Uma é assim Então, olha, quem vir isto e quem ouvir... Um estilo começa como uma comédia e depois acaba num drama, assim, na onda Peter Sheffer, e o outro é mesmo uma comédia hilariante de rir à gargalhada, não é? E elas estão aí. E tenho 2 livros infantis que tiveram muito, muito sucesso, que é A Rapariga que Perdeu o Coração, que é um livro que fala sobre uma realidade que toca muitos portugueses, que são os pais que se separam e o pai vai viver para outra cidade. E é a história do sofrimento dessa miúda. Portanto, é um livro infantil, mas que fala da realidade. E depois tenho um livro muito divertido, que é o Gugu e o Dragão Azul. Não tem nada a ver com o Futebol Clube do Porto. Foi azul na minha cabeça porque eu ouvi assim, que é uma história sobre a independência e o valor da liberdade e da amizade. Mas não estão no Plano Nacional de Leitura, mas pode ser que um dia estejam, não? E quem quiser representar pelo menos uma dessas 2 peças, o que é que tem que fazer? Tem que ligar para a minha agente, que é a Diana Ramos, da Glam, e falar com ela e conversar com ela. É fácil, é facílimo. Vai à Glam, procura a Glam na internet e pede para falar com a Diana Ramos. E porque eu neste momento estou a trabalhar com uma agente para várias coisas da minha vida, não a questão literária, não os livros, mas outros aspectos da minha vida. Mas são mesmo divertidas. Mas repara uma coisa, eu quase todos os anos produzo um romance. Um romance dá muito trabalho a construir, dá muito trabalho a imaginar. Leva um ano a fazer?
não leva um ano, não levará um ano, mas levará entre pensar, escolher, fazer aquele e não o outro, começar 2 ou 3 manuscritos, desistir de manuscritos, voltar para trás, decidir se eu vou todos os dias. Este ano, eu durante 3 meses abri 3 ficheiros para decidir o que é que queria fazer. Eu tenho, não sei se são 2 ou 4 romances começados, pelo menos um romance está com 80 páginas que eu pus de lado para fazer a desordem natural das coisas. Portanto, eu não tenho tempo para andar a correr atrás do prejuízo. Eu não tenho tempo, nem é o meu feitio, andar a telefonar à esquerda ou à direita ou ver o que é que está a acontecer. Não, eu estou a escrever o meu livro e depois quero que o meu livro esteja pronto. Tenho um editor extraordinário que se chama António Lobato Faria, que consegue olhar para o quadro completo e dizer o que é que funciona e não funciona, e que me ajuda sempre, que não me deixa escrever um livro mau, não me deixa editar um livro mau, que é uma pessoa seríssima e que leva o seu trabalho com muito amor e com uma grande capacidade analítica que muitas vezes eu não tenho, que me diz para eu deitar capítulos inteiros fora, e eu deito, sem qualquer problema, porque eu sei que ele está quase sempre certo. E portanto, eu não tenho o espírito do meio, e tenho amigos, tenho grandes amigos no meio literário, pessoas de quem eu prezo muito e de quem eu prezo e estimo, não só a pessoa, mas também a obra. Eu adoro a obra do Água Lusa, eu adoro a obra do Miguel Sousa Tavares, eu adoro a obra da Patrícia Reis. Acho que a Patrícia Reis é uma escritora espetacular, mas depois eu não tenho tempo para os grupos ou para os meios. Não tenho uma vida familiar intensa, vivo muito para a minha família, vivo muito para a minha casinha de fim de semana, na praia, para o meu filho e para os meus livros, e portanto, repara, são feitios. Onde é que está o amor no meio disto tudo, Margarida? Está sempre, o amor está sempre 365 dias por ano. Há vários tipos de amores, não é? Não, mas o romântico também está, 24 horas por dia. Mas é preciso ser um ser sofrido para escrever o que escreve? Não, eu acho que é preciso ser um ser introspectivo. Quando era mais miúda, talvez sofresse mais. Eu acho que quando somos mais novos, sofremos mais por amor. Depois, com a idade, aprendemos a criar algumas defesas. Agora, a questão é que quando as minhas personagens sofrem, não sou eu que estou a sofrer. O escritor também é uma espécie de ator que incorpora. Grande, é uma projeção. É uma mistura entre uma projeção e muita imaginação, ou histórias que eu sou muito empática, eu ouço as histórias e depois incorporo as histórias e sinto. A empatia é a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente, não é? E portanto, quando há ali muito sofrimento, muitas vezes é sofrimento de histórias que eu ouvi, ou sofrimento que faz parte daquela personagem que eu a imagino assim. E claro que quando estou a escrever, estou a sofrer, mas depois venho-me embora e já não estou a pensar naquilo. Mas eu só deixo de pensar nas personagens quando o livro acaba. Até à última revisão da última prova, eu estou sempre a pensar nelas e o que é coerente, o que é que falta, o que é que eu ainda posso pôr para as completar, para as tornar mais verosímeis, para que elas sejam mais realistas. E para que bata a bota com a perdigota. E bata a bota com a perdigota. Por exemplo, neste último livro, eu tenho um banqueiro que aprendeu mandarim e que subiu a pulso numa instituição bancária quando foi comprada pelos chineses, porque ele sabia mandarim. Eu hesitei em pôr frases ou não em mandarim. Depois achei que não valia a pena, que ia carregar muito o personagem. Não ia acrescentar e ia ser um bocadinho ruído. Mas eu cheguei a pensar nisso. Como é que eu posso tornar este personagem mais realista, com estes pormenores? Por exemplo, na Inês de Castro, eu fiz um trabalho que foi, eu escrevi à época, fui buscar muita linguagem da época e muitos vocábulos da época e fiz mesmo uma decisão consciente de, nos personagens de classe social mais baixa, terem muito mais expressões da época e uma linguagem muito mais vernácula do que os mais abastados. Pronto. São este tipo de exercícios narrativos e literários que me consomem alegremente e efusivamente, porque eu sou completamente apaixonada por aquilo que faço. Quer dizer, as pessoas dizem eu estou apaixonado, mas para mim não é o estar, é mesmo o ser. Eu sou mesmo apaixonada pelo meu trabalho e viverei sempre para os livros, mesmo que um dia deixe de viver dos livros. E então, estamos quase a terminar. Agradeço-te muito teres vindo cá partilhar connosco apenas 3/4 de hora de uma vida inteira que se calhar vais ter que cá voltar. Estás ameaço-te errado. Sabes que tudo o que escrevemos, já não sei quem é que dizia, não passa de fragmentos de uma confissão, não é? A vida é tão maior do que tudo. Mas em qualquer dos livros históricos ou romances,
há uma dor quando se fecha o último capítulo? Não, é um alívio. Não. É a sensação da missão cumprida. É aquela... Fecha-se quando o protagonista conseguiu superar os seus medos, ou conseguiu chegar mais longe, ou no caso da Inês, conseguiu sobreviver à sua própria morte. Ou no caso da Mafalda, da Desordem Natural das Coisas, consegue dar um passo em frente e mudar de vida e mudar de país. É assim, é quando chega ao fim, quando tem que chegar ao fim. Já escrevi em vários romances fins diferentes e alternativos que depois alterei. E é aí que o editor é muito importante e é fundamental a opinião dele para que o livro... Qual é o objetivo? É que o livro fique equilibrado, é que o livro feche bem e que o todo seja maior que a soma das partes, não é? Os gregos ensinaram-nos tudo. É só ir aos gregos e ver o que é que eles nos dizem. Exatamente. Margarida, muito obrigado. Um beijinho grande. Muito obrigada eu por esta conversa tão franca. Foi tão gira, tão engraçada. 2020, muito rapidamente, temos mais um livro. Não sei, vamos ver, é sempre uma incógnita. Sei lá, sim, estou indecisa entre um histórico ou uma grande saga familiar. Aceitam sugestões? Não, já tenho na cabeça, não preciso de sugestões, obrigada, já tenho. Então me ligou um amigo meu a refrescar uma sugestão antiga. Ok, vou ficar à espera, obrigado. Obrigada. O que é preciso para consertar um coração partido? Tempo, silêncio e um novo amor. A Desordem Natural das Coisas é o meu mais recente romance. Ele conta a história de Mafalda, uma mulher dividida entre um amor já um bocadinho fantasmagórico e a possibilidade de uma nova relação. Ele também fala de uma coisa muito importante na vida, aquilo que eu chamo o tempo paralelo, ou seja, tudo que nós podíamos ter feito se estivéssemos noutro lugar, a outra hora, tomado outras decisões. É um romance que vai ao fundo do desejo, da paixão e dos medos de cada um.